Ô, Arnaldo, o que você faria pensando agora no jogo contra o Corinthians? E já antecipando o nosso próximo tópico, é Luciane mais 10? Vamos lá. Eu não faria muita coisa, não. Eu acho que para quem está chegando agora e vem de uma boa partida, eu acho mais importante consolidar algumas ideias do que tentar avançar, sobretudo quando você não tem boas opções, que é o caso do São Paulo esse ano, né? Eu só lamento, de fato, que o Wendel tenha decepcionado tanto a todos, que ele não é considerado. Nós estamos discutindo a ala direita e na mesma entrevista o Crespo fala da ala esquerda, até uma pergunta lá do Alexandre Salvador sobre o Wendel, ele fala: o Wendel é um jogador mais ofensivo, né? Ele fala com carinho, mas assim, o Wendel com o Zubeldia, ele deixou o Zubeldia umas 20 vezes na mão para um jogador com o lastro que ele tem, né, de seleção brasileira, não só no aspecto defensivo, mas muitas vezes por não suportar o jogo em todos os aspectos, ou físico ou mental. Quando o Palmeiras bateu a cabeça, não foi nem concussão, não dá para continuar, professor, tchau. Ele não acabava um jogo. Esse, num esquema com 3 zagueiros, seria mais indicado do que o Enzo. Por que o Enzo joga com o Zubeldia e com o Crespo? Porque é mais confiável, que deixa tudo no campo. Que ele só vai sair do campo se alguém der fuzilar ele, né? O São Paulo faz todas as trocas. Ontem ele correu atrás do Hurtado, do Natan, do Lucas Barbosa, do Vinicinho, né? O Seabra ia trocando o cara do lado direito, ou a dupla do lado direito, e o cara correndo que nem um condenado. E ele não se defendeu só não, como disse o Renan, desta vez. Ele finalizou umas 3 vezes com perigo. Ele passou a bola para o André Silva no primeiro tempo, quase foi o segundo gol. Então ele fez um jogo gigante na minha visão. O Wendel, ou ele entra numa dedicação similar, ou ele vai ficar sempre atrás, para parodiar o Renan. E acho que no início o técnico se cerca dos mais confiáveis, sabe? Daqueles caras que você sabe que eles vão entregar tudo, que vão errar menos. E o Cedric é um cara que erra menos, né? No aspecto defensivo. E a mudança no meio da dupla de volantes, eu acho que já foi uma certa ousadia, mas ele faz essa mudança muito por conta do que o Renan está falando. Porque acho que ele sentiu que com a linha de 5 atrás, ele estava mais, e com o Oscar juntando com os outros 2 volantes, ele estava mais seguro para fazer essa transição e tomar a iniciativa do jogo a partir desse trio do meio, né? Então eu não mexeria, assim, o São Paulo precisa contratar alguém para concorrer com o Cedric. E talvez não seja o Mike, não seja o Igor Felisberto, não seja o Ângelo. A gente fica supondo situações que a gente não sabe se normalmente são. O reserva do Oscar era o Matheus, certo? Puta, reserva, começou a Libertadores. O Matheus já não tá mais. Os caras colocam o jovem para vender o jovem nesse ano. É uma coisa clara. Não é para um ganho esportivo. Né? Então, é uma situação muito difícil. Né? Então, acho que no início ele vai se cercar dos mais confiáveis. É curto, como você falou, Éder. O banco do São Paulo chega a ser curioso, né? Você tem o Negruti e o Luan, o Patrick e o Wendel, né? Tipo, são duplas com mais ou menos, né? O Negruti e o Luan são mais ou menos a mesma função, né? Então, e aí a gente fica intrigado, pô, como é que vai lá os 2 meninos das pontas vão jogar no sub-20, o time já estava eliminado. Cara, essas questões administrativas, eu acho que é por isso que o Crespo não entra nelas, sabe? Porque é tanta complicação no São Paulo para entender os critérios dessa direção no ano tão complexo. Porque hoje a gente percebe, com a troca de treinador, que quem manda na base, na estratégia da base, não é o treinador. Né? Não é o treinador. Qual foi a nossa primeira live do ano? O Éder estava nos Estados Unidos. O treinador queria levar a base para a pré-temporada. A direção queria ganhar a Copa São Paulo. Agora, a direção queria classificar o time entre os 8 do Sub-20. Não classificou. E olha, Éder e Renan, se o Rian, é o fato lamentável da semana,
Putz, meu, como eu senti esse negócio. Se o Rian lesiona o joelho contra o Palmeiras em Barueri na quarta passada, cai a diretoria. Cai a diretoria. Né? É que ele lesionou num treino no profissional na grama natural. Mas não faria o menor sentido o Renan estar jogando naquele jogo com um elenco tão curto com o técnico recém-chegado. Porque não é só o cara estar jogando, ele perde o treino no dia seguinte, né, Renan? No treino no dia seguinte do Palmeiras, o Crespo descobriu que o Luciano estava suspenso. Podia ter sido o Renan, o Rian no lugar do Luciano. Ele não pôde treinar. Ele veio do jogo na noite. Jogou 90 minutos. São detalhes. O Luciano em mais 10, Éder, é isso, cara. Porque o Luciano, cara, ontem teve um detalhe que me chamou muito a atenção envolvendo o Luciano, que é no cara ou coroa lá, hoje você ouve o árbitro falando, né? Os capitães eram 2 goleiros, o Cleiton e o Rafael. Aí o árbitro, que aliás foi bem o árbitro, deixa correr, esse árbitro às vezes ele vai bem. Aí qual é o seu interlocutor? Ele pergunta para o goleiro que eles escolhem um segundo, né? Que possa falar com o juiz. O Cleiton, evidentemente, o Gabriel, que o Renan conhece bem, que era da posição dele, que o Gabriel jogou do Corinthians, Palmeiras e tal, que é uma espécie de xerifinho ali da coisa. O Rafael, ele não titubeou. O Luciano, que no início dessa nossa conversa lá atrás, no quarteto, era o cara que ia sobrar, o ano passado não cabia no time, é o jogador mais confiável do São Paulo Futebol Clube há muito tempo. Mais confiável que o Caleri, mais confiável que o Lucas, mais confiável que o Oscar, mais confiável que qualquer jogador do São Paulo. É só ver os números do cara, em termos de partidas jogadas, gols feitos, assistências e tudo mais.